Hoje nós vamos conhecer um caso bem recente. Uma mulher descobre um segredo de uma pessoa que era muito próxima dela e as coisas saem do controle. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também, dando a sua opinião sobre esse caso aqui e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Jade Jenks nasceu em 14 de outubro de 1983, filha do casal Jenny e Steven Jenks. Ela cresceu no Texas. Quando ela estava com 10 anos, seus pais se divorciaram. 2 anos depois, em 1995, sua mãe se casou com um homem chamado Tom Merriman. De início, Jade não era muito próxima do padrasto, mas em pouco tempo, eles construíram um vínculo. Tom adorava Jade e a tratava como se fosse sua filha, e Jade o via como uma figura paterna em que ela podia confiar para apoio e orientação. Ela o chamava de pai, e ele se referia a ela como sua filha. Logo, sua família cresceu com a mãe de Jade dando à luz a seu meio-irmão chamado Cash, em 1997. Nesse momento, a vida deles era perfeita, e eles viviam felizes juntos. Mas nos próximos 10 anos, rachaduras começaram a aparecer no relacionamento de Tom e da mãe de Jade. Eles se separaram e voltaram a ficar várias vezes, até eventualmente se divorciarem. Apesar disso, o relacionamento de Jade com seu padrasto permaneceu bastante forte. Ela gostava muito dele. Quando estava com 20 anos, Jade era popular, atraente, ambiciosa e havia começado sua jornada na carreira de design de interiores. Enquanto as coisas estavam indo muito bem para Jade, as coisas para Tom não estavam. Ele estava lutando contra o alcoolismo e ficou viciado em remédios para dormir. Determinado a lutar contra todos os seus problemas e encontrar uma saída mais saudável, ele comprou uma fazenda em 2013. Quando a pandemia do Covid começou a bloquear o país, Jade decidiu se mudar para a casa ao lado de Tom para ajudá-lo a manter seu abuso de substâncias sob controle. E naquele ano, as coisas estavam ótimas. Jade estava cuidando de seu padrasto e o vínculo deles ficou ainda mais forte. Mas, em dezembro de 2020, tudo mudou. Tom foi internado no hospital após uma queda muito feia que sofreu dentro de casa. Ele foi levado a um hospital para que seus ferimentos fossem examinados e ele também fosse tratado para a abstinência de álcool. Tom sofria de problemas cardíacos e hepáticos e tinha um marca-passo. Então Jade, sendo a filha sempre prestativa, foi até a casa de Tom para limpar a casa e prepará-la para seu retorno. E foi então que ela fez uma descoberta horrível em seu computador. Enquanto ela estava limpando, ela derrubou o mouse, o que tirou o computador do modo de espera, e o que apareceu chocou Jade profundamente. O protetor de tela dele era uma foto de seios de uma mulher, explícitos. Podemos imaginar que isso não é tão grave, já que o computador é dele e ele tem o direito de usar uma foto assim. Mas essa foto não era de uma mulher que ele encontrou na internet. Ela descobriu que a imagem era dos seios dela. Se recompondo do choque, Jade começou a investigar os arquivos e fotos de Tom. Para seu horror, foi onde ela encontrou centenas de fotos nuas e explícitas de si mesma, todas categorizadas em pastas organizadas por partes do corpo e outros nomes explícitos. Ela reconheceu algumas das fotos como aquelas que ela havia tirado para namorados anteriores, mas elas eram de um ângulo diferente do que ela havia tirado. Como você pode imaginar, ela estava prestes a passar mal de tão chocada que estava nesse momento. Além disso, ela não tinha ideia de como o Tom poderia ter tirado aquelas fotos. Ele estava gravando-as secretamente enquanto eles moravam juntos na mesma casa, ou mesmo quando ela se mudou para aquela casa que ficava ao lado da de Tom. Em algumas fotos, ela tinha apenas 16 anos. Ela disse: "Foi a sensação mais violadora, simplesmente horrível e angustiante de todas. Eu me senti mal.
eu senti como se não conseguisse nem tocar minha própria pele. Saber que Tom tinha essas imagens dela nua ao longo de tantos anos foi mais do que violento e traumático para Jade. A maior traição de alguém que ela considerava seu pai. Ela não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Jade estava com tanta raiva que, em vez de ir à polícia, tudo que ela conseguiu foi pensar em uma vingança. Ela queria confrontar Tom e estava planejando algo macabro para fazer depois. No dia 31 de dezembro, conforme combinado, Jade pegou o Tom no hospital e levou para ele chocolates e uma garrafa de uísque como presentes. Tom ficou muito feliz com o presente, mas o que ele não sabia era que ela tinha misturado os itens com sedativos. No caminho para casa, Jade o encorajou a usar o presente, e ele não pensou muito e bebeu um gole do uísque e comeu o chocolate. Em pouco tempo, ele desmaiou no carro dela. A ideia inicial da Jade era colocar o Tom na cama, espalhar alguns comprimidos e fingir que tudo aquilo foi uma overdose. E é claro que todo mundo ia acreditar nisso, até porque ele tinha problemas com remédios. Então não seria nada assim inacreditável. Esse foi o plano dela. Mas ele desmaiou dentro do carro dela e ele era um homem grande e forte. E ela não tinha força ali o suficiente para levá-lo para dentro de casa. Então, através do Facebook, ela conversou com um homem chamado Alan Roach e pediu ajuda a ele, dizendo que seu pai tinha desmaiado no banco do seu carro e que ela precisava de ajuda para retirá-lo. Inicialmente, ele concordou em ir até lá ajudá-la, mas depois Alan ficou com medo e acabou desistindo. Tom começou a entrar e sair da consciência no banco de trás, fazendo Jade entrar em pânico. Então ela mandou uma mensagem para Alan novamente dizendo: "Ele está acordando. Estou sozinha. Estou ficando desesperada." Mesmo assim, Alan disse que não iria ajudá-la e que ela precisava resolver isso sozinha. Então, sem nenhuma escolha, ela tinha que resolver o problema com as próprias mãos. Ela pegou então um saco plástico e o colocou sobre a cabeça de Tom e começou a Mas então, ela ficou em pânico quando percebeu que ele não estava morrendo rápido o suficiente. Ela então abandonou essa ideia do saco plástico e então estrangulou Tom com as próprias mãos. Tudo isso enquanto ele estava fraco e indefeso devido às drogas e o álcool que ela lhe forneceu. Coincidentemente, um amigo de Jade apareceu pouco depois de Tom ter dado seu último suspiro. Perturbada e em pânico, ela confessou o que tinha feito e pediu ajuda para mover e esconder o corpo de Tom. Chocado e horrorizado, o amigo recusou e foi embora, imediatamente denunciando Jade à polícia. Em 1º de janeiro de 2021, os policiais foram até a casa de Tom, mas não encontraram ninguém. Eles viram Jade saindo da garagem e a pararam. Pediram que ela os acompanhasse até a delegacia. Ela concordou e, uma vez lá, disse a eles que havia buscado o Tom no centro de reabilitação onde ele estava desde que saiu do hospital no dia anterior, mas que não sabia onde ele estava agora. Ela então pediu um advogado e parou de responder às perguntas dos policiais. Eles não tiveram escolha a não ser deixá-la ir, mas logo voltaram para a casa de Tom com um mandado para ambos os endereços e passaram a noite vasculhando ambas as casas minuciosamente. De início eles não encontraram nenhuma pista. Mas nas primeiras horas da manhã, quando o sol já estava nascendo, um dos policiais que conduzia a busca encontrou o corpo sem vida de Tom, enrolado em um cobertor e enfiado embaixo de sacos de lixo e outros entulhos, na área de garagem compartilhada entre Jade e as casas vizinhas de Tom. Jade foi imediatamente presa, mas negou tudo, embora as evidências fossem bastante contundentes de que ela era responsável por aquilo. Seus dados de telefone e mensagem de texto foram verificados e mostraram claramente a linha do tempo de seu plano de assassinato. Depois que os familiares e amigos ficaram sabendo disso, primeiro eles ficaram extremamente chocados, porque o Tom tirava fotos ali, fazia vídeos escondido da Jade, né? Todo mundo sabia da relação deles, que era ótima. Então as pessoas já ficaram chocadas com isso, de que ele tirava foto dela escondido, isso já era bem grave. Mas as pessoas ficaram ainda mais chocadas com a forma como a Jade lidou com aquilo, tirando a vida daquela pessoa que ela considerou a vida inteira como seu pai. Em 21 de dezembro de 2022, quase 2 anos após o crime, o julgamento de Jade começou.
Os promotores usaram suas mensagens e dados de celular para provar sua premeditação e planejamento deliberado. Junto com as mensagens, os detetives encontraram outras enviadas a Alan Roach, dizendo: "Ele está acordando. Não tenho certeza de quanto tempo mais conseguirei controlar meu temperamento." Então, algumas horas depois, ela mandou para ele: "Ele está drogado. Não consigo manter um corpo na minha caminhonete. Estou quase pronta para espanar." A última mensagem que ela enviou para Alan foi quando ela estava saindo da garagem e a polícia parou. Ela escreveu: "Delete meu número. Vou ser parada pela polícia." Aliás, Alan Roach nunca foi acusado de nenhum crime e nem testemunhou no julgamento dela. Durante o julgamento, foi revelado que na autópsia, o médico legista descobriu que Tom tinha altos níveis do medicamento Zolpidem em seu organismo, juntamente com vários outros medicamentos prescritos. Também foi revelado que os investigadores encontraram inúmeras pistas dentro do carro da Jade, incluindo alguns itens que ela comprou em uma loja e que os promotores mais tarde chamaram de kit de assassinato. Depois que Jade pegou o Tom em 31 de dezembro, ela parou em um shopping perto de onde ela morava. A Jade foi até uma loja de bebidas e depois a uma de ferragem, onde comprou luvas, toalhas e um cordão de nylon. O promotor George Del Portillo mostrou ao júri como as toalhas que Jade comprou em 31 de dezembro poderiam ter sido usadas para amordaçar Tom. A promotoria também levou como evidência o saco plástico usado para sufocar, que eles mostraram ter DNA da Jade e dele. Eles disseram que o motivo de Jade era raiva após encontrar as fotos inapropriadas que Tom tirou dela durante muitos anos. Jade foi até o banco das testemunhas em sua própria defesa e negou as acusações. Ela disse ao júri que no dia em que o pegou, ele tomou os comprimidos e o álcool por vontade própria, e eles o deixaram incapaz de andar. Ela tentou tirá-lo do carro, mas não conseguiu, então tentou chamar um amigo para ajudar. Mas isso também não deu certo. Simplesmente então, ela deixou ele dormir no próprio carro mesmo ali, para se recuperar dos efeitos durante a noite. Então ela acordou na manhã seguinte, o examinou e descobriu que ele estava morto. Em pânico de que ela seria culpada por sua morte, ela então admitiu que ela de fato o envolveu no cobertor em que ele foi encontrado e o jogou na entrada, colocando algumas caixas vazias em cima do corpo dele na tentativa de escondê-lo. Ela testemunhou que depois de encontrar centenas de fotos suas no computador dele, todas coletadas secretamente desde que ela tinha apenas 16 anos, ela se sentiu violada e traída, e que o trauma e o sofrimento emocional fizeram com que ela não estivesse pensando direito, mas ela não o assassinou. Após uma breve deliberação, o júri, no entanto, considerou Jade culpada de assassinato em primeiro grau. Eles não acreditavam que ele tivesse sofrido uma overdose acidental e que o único envolvimento dela tivesse sido esconder o corpo. Na audiência de sentença, os familiares de Tom fizeram declarações de impacto emocional da vítima, pedindo que a máxima justiça por seu assassinato brutal fosse feita. Jade foi sentenciada a no mínimo 25 anos. Ela será elegível para a liberdade condicional quando tiver 64, a mesma idade que Tom tinha quando ela tirou a vida dele. Em sua sentença, Jade disse ao tribunal que a influência de Tom se manifestou em toques inapropriados, coerção, comportamento imprudente e violação completa, do que agora ela percebe que foram anos de manipulação psicológica. Tom entrou na minha vida quando eu era apenas uma garotinha e exerceu influência durante aquele estágio inicial de desenvolvimento, quando eu ainda estava descobrindo as coisas. Sinto muito por não ter agido da maneira que deveria naquele dia, ela acrescentou. Penso nisso todos os dias desde então, e para a família de Tom, eu entendo que vocês me odeiam pelo que acreditam que eu fiz a Tom, mas há muito mais o que vocês jamais entenderão, completou Jade. Ela disse que tudo desmoronou quando descobriu aquelas fotos dela nua no computador do Tom. Mark Carlos, o advogado de defesa dela, disse que eles estão buscando um recurso. Um aviso de apelação foi protocolado no caso. Quanto ao julgamento, a senhora Jenks manteve sua inocência desde sua prisão. Ela considerou sua privacidade e relacionamento familiar violados pelo Tom,
Como resultado, sua conduta na data da morte dele foi irracional e confusa. Jade insiste, e o legista apoia que Tom morreu como resultado de intoxicação por Zolpidem e seus próprios problemas de saúde. Então, pessoal, quero saber a opinião de vocês aqui. A gente viu que é um caso bem complicado mesmo, que o Tom, né, como a gente viu, tirava aquelas fotos dela, fazia gravações, e é claro que isso é extremamente nojento e perturbador. Então, quero saber a opinião de vocês, se vocês acham a pena que ela recebeu justa, se vocês acham que ela realmente fez isso, até porque ela diz que não fez, que foi algo acidental, mas como a gente viu, não foi bem acidental assim. Então, podem deixar aqui nos comentários as suas opiniões. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.